Olá, irmãos! Vamos a mais um estudo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar os vídeos. Antes do estudo, ore a Deus pedindo iluminação, e diga a Ele: quero ver Jesus voltar. Amados, o Senhor Jesus afirmou que aquele que deseja segui-lo deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Isso significa que o mundo não terá respeito, compaixão, amor, pelos professos cristãos. A postura correta e altiva do seguidor de Cristo é uma denúncia ao mundo desregrado e cruel. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, também alertou que todo aquele que quiser viver piedosamente, em Cristo Jesus, sofrerá perseguições. 1 Timóteo 3,12. De fato, a perseguição sempre fez parte da realidade do povo de Deus, ao longo da história. Ela se deu por várias motivações, entre as quais citamos o ciúme, a cobiça, a inveja, e tantos outros sentimentos ruins. Assim foi, por exemplo, na vida de José, que era correto e honesto, e sofreu com a inveja e ciúmes de seus irmãos, sendo vendido como escravo. Coisa semelhante aconteceu a Daniel, na época do Império Medo-Persa. Daniel sempre foi fiel a Deus, e sua conduta honesta o fez se destacar entre seus pares. Assim, o rei Dário resolveu constituí-lo entre os administradores do reino, junto com outros homens de confiança do rei. Mas o rei já estava pensando em promover Daniel a liderar todos os governadores e presidentes, pois ele se destacava dos demais. Toda a história está em Daniel capítulo 6. Os outros presidentes e sátrapas, tomados de inveja e cobiça, resolveram armar um plano para que Daniel fosse acusado de desobediência ao rei. Eles sabiam que a única coisa que faria Daniel desobedecer às leis do Estado seria se essas leis fossem contrárias aos ditames do Senhor, Deus dos exércitos. Foi aí então que eles induziram o rei a baixar um decreto, que proibia qualquer pessoa de orar, peticionar a outro deus ou homem, que não ao próprio monarca Dário. Mas Daniel continuou orando a Deus, como já era seu costume, do modo como sempre fazia, 3 vezes ao dia. Então aqueles homens o acusaram diante do rei, que o sentenciou a ser lançado na cova dos leões. O rei Dário ficou muito abatido com a decisão que tomou, então ele disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves, que ele te livre. Daniel 6,16. Mas no dia seguinte, ao se dirigir à cova dos leões, o rei chamou a Daniel, que respondeu e disse: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Dário se alegrou com a salvação de Daniel. Ele escreveu às nações sobre o ocorrido, e disse o seguinte sobre o Deus vivo: ele livra e salva, e faz maravilhas no céu e na terra. Irmãos, os professos seguidores de Cristo, os fiéis de Deus, têm padecido de enormes perseguições ao longo da história. E a Bíblia revela que esse cenário será visto de novo, próximo ao fim. A fidelidade e obediência aos preceitos da palavra de Deus serão um diferencial na vida dos crentes. Quando as leis dos homens se chocarem com as leis de Deus, que decisão devemos tomar? Com certeza, a decisão correta é ao lado de Deus. Um pálido exemplo, mas que serve para ficarmos atentos, foi que há alguns dias, foi noticiado que o Ministério Público deu orientação aos professores de uma cidade paulista, para que não utilizem expressões que demonstrem crenças. Expressões do tipo Deus te abençoe, devem ser evitadas. Orações com os alunos então nem pensar, nem mesmo o Pai Nosso. Os professores assinaram uma espécie de termo de compromisso, de que vão atender às orientações ministeriais. O assunto tem sido debatido e encarado como tema polêmico. O Estado brasileiro é considerado laico, ou seja, ele não deve estabelecer, por si mesmo, uma religião ou culto oficial, mas também não deve embaraçar as atividades religiosas já existentes, por conta da liberdade das pessoas. Independente da discussão e das posições a favor, e em contrário, o que chama a atenção é que as leis do mundo não vão caminhar na direção das leis de Deus. Sabemos que a tendência é que as coisas piorem nesse sentido. Então o que devemos fazer? Vivemos ainda sob o tempo da graça de Deus. E devemos orar e pedir a unção do Espírito Santo, para agirmos sempre com justiça e sabedoria.
Os autores das leis, assim como aqueles que fiscalizam seu cumprimento, ainda estão ao alcance do Senhor. Por isso devemos orar e interceder por eles. Paulo exortou a igreja a orar pelos perseguidores, abençoar, e não amaldiçoar. Romanos 12:4. Jesus também nos chama a orar pelos nossos inimigos, e até mesmo amá-los. Em Mateus 5, verso 44, Jesus foi na contramão do que era ensinado outrora. Ele disse: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E mais, Jesus ensinou que se amarmos somente os que nos amam, não somos diferentes dos pecadores e gentios. Irmãos, sabemos que não é fácil suportar as dores e aflições. Mas o Mestre nos aconselhou a resistir, e acima de tudo, agir com amor, assim como ele agiu. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo disse o seguinte: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Muitas coisas desagradáveis ainda estão por vir ao povo de Deus. Nunca venceremos se não for pela oração e apego às coisas do Senhor, e se nos mantivermos firmes no estudo da palavra, de onde podemos tirar maravilhosas lições de perseverança e fé, como nas histórias de José e Daniel. E sempre que as leis do Estado se chocarem com as leis de Deus, os preceitos divinos devem vir em primeiro lugar. Devemos lembrar do que disseram os apóstolos. Antes, importa obedecer a Deus do que a homens. Atos 5:29. Vamos orar e pedir forças ao Senhor. Deus de amor, de bondade e misericórdia, derrama sobre o teu povo a bênção da sabedoria, para que saibamos lidar com as dificuldades que passamos, e as que ainda veremos de passar. Cuida dos nossos corações e nos dá a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou e deseja receber mais reflexões como esta, deixa seu like, se inscreva no canal, e compartilhe. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.